Estamos de volta com Bom para Todos, sobre como as mulheres devem se defender da violência doméstica. Você já mandou sua pergunta? Participe, o Facebook é facebook.com/RedeTVT, ou então você pode participar pelo Twitter, que é @RedeTVT. Você também pode ouvir o nosso programa pela Rádio Brasil Atual. É só sintonizar na FM 98,9 em São Paulo. Está aqui no estúdio da TVT a psicóloga Janaína Leslão, especialista em relações de gênero e sexualidade. Oi, Janaína, muito obrigada pela sua participação. Obrigada a você. Janaína, o Brasil ele ocupa o 7º lugar, não é mesmo, no ranking mundial de violência doméstica. Isso é uma questão já de saúde pública. O que daria para fazer de emergência para ontem? Para ontem, o que dá para fazer é aquilo que todos nós podemos, quebrar o silêncio. As pessoas têm muita vergonha de dizer que alguém de sua família sofre violência doméstica, sofre violência de gênero. Se todos nós começarmos a falar, a gente vai ver que não é um problema privado, e sim, como você disse, uma questão de saúde pública. Então, a questão não é só educar a mulher e nem conscientizá-la de que deve ser feita uma denúncia. Isso deve ser um programa todo que gira em torno dessa mulher, da família dela, das pessoas que ela convive. Isso, na verdade, isso é uma questão da sociedade. Desde pequena a gente educa meninos e meninas de modos diferentes, tudo bem, mas com uma diferença de gênero muito grande, que a mulher tem que sempre se manter calada, baixar a cabeça, ser delicada, não poder ser inoportuna, que talvez esse assunto a gente não deve comentar. E isso, mais para frente, tem consequências, e uma delas, inclusive, é isso, ela achar que ela tem que se submeter, que aquela violência de alguma forma está correta, né? Então, passa por tudo, né? A educação das crianças e já dos adultos que estão aí, que podem mudar de atitude. E por falar em crianças, a violência doméstica, ela geralmente se estende às crianças, aos filhos desse casal? Olha, ainda que eles não estejam envolvidos diretamente, por exemplo, numa agressão física, mas muitas vezes sim, as crianças assistem, né, as brigas do casal, né, assistem as mães sendo violentadas física, psicologicamente, e de alguma forma essas crianças têm que... Parece que, bom, relações familiares são assim, cabe a violência, né? E isso é muito grave. A gente quer que as relações familiares sejam balizadas por amor, né? E não por violência. Bom, Janaína, nós temos várias perguntas da população para você. Vamos ouvir a primeira delas, que foi feita pela Kátia. O que a gente tem que fazer com esse tipo de coisa? O marido que espanca a mulher, empurra. Você acha que a gente tem que denunciá-lo? Bom, como eu já disse, quebrar o silêncio, denunciar, buscar uma rede de apoio, né? Talvez um familiar, se não um familiar, uma amiga, alguém do serviço público que pode orientar, né? Tanto em relação à justiça quanto a outros serviços que essa pessoa pode, que essa mulher pode estar necessitando naquele momento. Janaína, no caso que ela perguntou, o empurrão. Isso gerou uma certa dúvida entre as pessoas. O empurrão, isso também é considerado uma violência doméstica ou não? É só aquela agressão que realmente fica marcas? Então, isso é uma polêmica, né? O empurrão, ele não vem solto, né? Ninguém vai ser espancado ou morta, né? Nenhuma pessoa vai ser espancada ou morta quando nada aconteceu. Primeiro é uma agressão verbal, isso pode evoluir para um empurrão e de uma próxima vez, sim, pode deixar marcas, né? E até levar à morte. Então, por que esperar? Vamos procurar ajuda e tentar entender o que está acontecendo. Desde o primeiro momento. Desde os primeiros sinais, exato. Vamos ouvir a próxima pergunta. Por que há tanta dificuldade das mulheres denunciar agressão, tanto verbal quanto física? Por que o governo não faz nada em função disso? Então, o governo até faz, né? As mulheres têm dificuldades, como a gente já falou, até pela nossa própria criação, né? Os governos têm centros de referência especializado para atendimento da mulher, criou as delegacias de defesa da mulher, né? Sim, muitas vezes as mulheres têm dificuldade, apesar de denunciar, muitas vezes chegam nesses serviços e pode acontecer de não ser tão bem atendidas, né? Isso também cabe uma denúncia a 180, que é um órgão, um número, né, de denúncia federal sobre violência contra a mulher, e daí o órgão federal toma as providências, né, porque isso não pode acontecer. A violência já acontece em casa. Quando ela busca ajuda, ela não pode ser violentada ou desacreditada mais uma vez. Janaína, na questão das mulheres que fazem a queixa e depois retiram ela achando que
isso não vai mais acontecer, como nós mostramos no exemplo no começo do programa? Então, tanto pode ser porque ela acha que não vai mais acontecer ou porque ela sofreu ameaças, né? Então, ela tem que retirar a queixa porque algo de pior pode acontecer para ela, né? Hoje em dia já não existe mais isso. Você faz a queixa, um inquérito é instaurado e você não pode ir no outro dia retirar a queixa, não, né? Você pode até rever a situação, mas já lá na frente, diante do juiz. Vamos ouvir a próxima pergunta. Então, eu gostaria de saber com relação à questão da justiça, né? Muito tem se dito, mas ações concretas são poucas, né? Então, eu gostaria de saber sobre isso. Realmente, a gente tem que pensar que a violência contra a mulher vem de muitos anos, décadas e séculos, né? Essas desigualdades. A Lei Maria da Penha só tem 6 anos, né? Então, a gente precisa fortalecê-la, usá-la. Muitas vezes, sim, advogados, juízes ainda não estão acostumados, porque todas essas pessoas foram criadas nessa sociedade machista e que subjuga a mulher, né? Então, acha que, como eu falei, de alguma forma ela mereceu o que você fez, né, para ser agredida, né? Então, a gente tem que lembrar que os operadores da justiça também são pessoas, seres humanos, com seus preconceitos e suas limitações, né? Mas de pouquinho em pouquinho, 6, 7, 8, daqui a alguns anos... Exatamente. A Lei da Maria da Penha já é uma conquista, mas Exatamente. o que mais precisa ser feito, Janaína? Por exemplo, a Lei Maria da Penha prevê alguns juizados especiais para a violência doméstica, onde aquele juizado vai cuidar de todas as questões, da parte civil, da parte criminal, né? E não ficar, por exemplo, a mulher está ameaçada de morte, está correndo um processo criminal e ela está, sei lá, protegida, né, por esses órgãos da justiça. Aí tem uma outra ação, por exemplo, de guarda de filhos, né? Então, aquele juiz não está sabendo, né, que tem aquela parte criminal, não está sabendo que a mulher está ameaçada de morte. Então, com os juizados especiais de violência doméstica, tudo isso estaria junto, né? Todas as informações passariam a se interligadas. Exatamente, né? Então, esse tipo de coisa está na Lei Maria da Penha, mas ainda não foi implementado. Por isso que a gente tem que fortalecer e cobrar. A próxima pergunta quem fez foi a Joana Dark, ela conta um depoimento do que acontecia na casa dela. Eu sofri esse problema em casa, né? Aí meu marido era violento, bebia, me agredia os filhos. E quando eu comecei a querer separar, ele começou a ameaçar tudo e eu entrei com essa Lei Maria da Penha. Mas deu o que fazer. Enquanto ele mesmo não cansou, porque vira e mexe, ele, mesmo com aquela lei, ele ia na minha porta, continuava ameaçando a mim, aos filhos. Então, eu acho assim, que nem você falou, a gente precisa de um apoio. Por exemplo, eu, graças a Deus, eu tenho casa, tinha minha família do lado. E as mulheres que não têm? Exato, né? Bom, no caso dela, ela tomou as medidas cabíveis. É importante que a mulher saiba que, além de fazer um boletim de ocorrência, ela tem que chegar lá e falar assim, eu quero representá-lo, eu quero que isso vire um inquérito. Porque, às vezes, no calor da coisa, ela assina um papel dizendo, bom, se eu quiser que isso vire um inquérito, eu volto daqui a 6 meses. Não, na hora da denúncia fala, eu quero que ele responda por isso, que ele explique para a justiça, porque não é só um problema da mulher, e sim de toda a sociedade, né? Então, para que isso vá para frente, se ela conseguir uma medida protetiva, por exemplo, para que ele não se aproxime, pare de ameaçá-la, tal, ela vai ter esse papel, e toda vez que ele chegar perto, ameaçando, ela pode ligar para a polícia, dizendo, olha, tem uma medida protetiva, a justiça deferiu o meu pedido, e aí ele vai ter que se afastar. Nos casos das mulheres que não têm para onde ir, né, como eu disse, tem os centros de referência na nossa região, né, para cuidar dessas pessoas, e esses centros de referências têm um mecanismo, né, de proteção, um mecanismo que, na verdade, as 7 cidades, pelo consórcio do Grande ABC, sustentam, né? Então, tem maneira, assim, de quem não tem para onde ir, ter aonde ir, né? Só que isso sempre, você tem que procurar o poder público ou um centro de referência, ou então um CREAS, que hoje em dia tem, né, da assistência social, porque nem todas as cidades têm um centro de referência para mulher, né? Mas e lá você vai ser orientada. E tem até o centro de atendimento à mulher, que é só ligar pelo 180, Exatamente. Lá tem mais informações. Vamos ouvir a próxima pergunta. Eu gostaria de saber
se a partir do momento que a mulher ela recebeu a violência, né, foi violentada, e ela chega a um serviço de saúde, seja a unidade básica de saúde, um hospital, o que o profissional de saúde pode fazer para ajudá-la? Qual é a primeira providência, né, que deve ser tomada por esse profissional de saúde? Porque muitas vezes o profissional às vezes não sabe como agir ou fica com medo mesmo de agir. Bom, ela chegou. Que tipo de violência é essa? Foi uma violência física, né? Tem que ver se tem algum machucado mais grave, quebrou alguma parte do corpo, tá com corte, todas essas coisas para tomar os cuidados necessários. Foi uma violência sexual, que é uma realidade, tem outras coisas para ver, como, por exemplo, tomar medicações para que a contracepção de emergência, né, para que, além de uma violência sexual, isso não resulte numa gravidez indesejada. Tem antirretrovirais, né, porque pode ser que aquela pessoa, por ter esse comportamento, né, tenha passado para ela alguma doença Janaína, sexualmente transmissível. O que a Osmar, assim, até comentou depois, ela disse o seguinte, que ela inclusive é enfermeira e às vezes eles recebem mulheres no pronto atendimento que é perceptível que tenha sofrido algum tipo de violência pelo ex-marido, pelo companheiro, e elas não falam nada e eles também não sabem como reagir, não sabem se ligam para a polícia, não sabem como reagir diante daquela situação. Eles fazem os primeiros socorros, mas daí em diante não sabem como orientar essa pessoa. Acho que com jeitinho, né? Tem que conversar com essa pessoa, porque, como eu disse, a gente tem que quebrar o silêncio. Os profissionais têm que quebrar o silêncio e essas mulheres também. Então, talvez ela esteja ali, precisa de um empurrãozinho. Olha, isso tem acontecido sempre, tem certeza? Olha, esse roxo no seu olho não tá me parecendo uma maçaneta de porta, é muito difícil, né? Assim, com um jeitinho, abrir espaço para que ela fale, porque muitas vezes ela está tão machucada por dentro, com a autoestima, inclusive, que ela pode achar que aquele profissional vai desacreditá-la, né? Que, bom, nada mais me resta, né? Então, o profissional pode dar esse empurrãozinho e é essencial, é especial esse momento para fazer a abordagem. Participe, a Janaína está aqui conosco respondendo as suas perguntas. O Facebook é facebook.com/RedioTVT ou então pelo Twitter, @RedioTVT. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco nós voltamos. Até já!